Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Meu desafio do momento é dar a palestra depois do almoço, não é? Primeiro, o pessoal está voltando ainda, né, do almoço, nem a maior parte não está aqui, e porque efetivamente depois do almoço, depois de um belo almoço, né, vem o sono, vem uma série de coisas, né? Então, eis o meu desafio na discussão de dar e ministrar a palestra depois do almoço. Mas vamos lá. Bom, pessoal, me apresentando rapidamente, né, eu sou Marcelo Vieira, eu sou um executivo de testes da Everest, trabalho em São Paulo. Aqui é um pouquinho, né, das minhas especializações, da minha formação. Ali, nós temos ali o meu maior projeto no momento, né, eu digo que é o meu maior projeto, que é minha família, né, que é um baita de um projeto, agora com aquele rapazinho ali, o Nicolas, né. Então, se esse projeto estiver caminhando bem, os demais projetos são fichinha, né, qualquer tipo de cliente. Esse é um projeto bastante desafiador hoje. Eu estou na área de tecnologia há 14 anos, tenho 34 anos hoje. Eu tive uma baita de uma oportunidade em 2005 em conseguir ter um estágio, né, numa empresa alemã, uma baita de uma companhia, e eu estive por lá, né, por 10 anos. E nos últimos 2 anos eu mudei para Everest, tive a oportunidade, uma baita oportunidade lá em São Paulo, para atuar diretamente com um âmbito mais executivo voltado para testes de software, né? Na iniciação da minha carreira em qualidade de software, ela é totalmente voltada para isso desde o início. Óbvio que ao longo do caminho muita coisa mudou, mas quando eu tive a oportunidade de iniciar no estágio, o nosso chefe na época ele falou assim: olha, nós temos 3 oportunidades aqui de iniciação, e a minha oportunidade para vocês são as seguintes: vocês são 3 estagiários, cada um pode atuar com gestão, um pode atuar com desenvolvimento e um pode atuar com qualidade de software, né? E aí eu fui e falei: não, eu quero trabalhar com qualidade de software, porque eu falei, é mais fácil, né? Eu falei, é mais tranquilo, né? Alguém desenvolve, eu valido e está tudo certo, né? E eu mal sabia onde eu estava efetivamente colocando o meu pé, não é? Porque, né, quem atua com qualidade de software hoje sabe a baita responsabilidade que nós temos, né, no nosso nome, na nossa avaliação, na nossa entrega, porque efetivamente a maior parte, não no final da cadeia, porque hoje já está bastante claro para um processo de desenvolvimento de software que precisamos iniciar junto com todo mundo, desde a concepção do projeto, mas efetivamente eu atuei e depois disso eu não saí mais, né? Tenho atuado com a área de testes por todo esse período. Então, me especializei, tirei algumas certificações. Hoje eu atuo muito diretamente com gestão de projeto. Deixa eu só ver o horário aqui, vocês vão me ajudando aí com o horário, tá bom? Eu atuo diretamente com venda de projeto, com gestão de pessoas. Eu contrato, eu vendo, eu entrego, eu faturo. Na Everest, a nossa posição faz de tudo um pouco. Eu citei alguns hobbies, né? Ser pai, eu toco também, filmes, séries, esportes. E eu costumo, em todo evento de teste, eu tento achar alguém, né, que já trabalhou, conhece alguém que trabalha, por exemplo, numa empresa chamada Electronic Arts. Alguém aqui trabalha na EA Sports? Já trabalhou? Não? Porque eu gosto muito de jogar FIFA, né? No meu pouco tempo que sobra, eu gosto de jogar FIFA, né? Mas eu passo muita raiva com aquele jogo, né? E eu gostaria de conhecer, não sei se você tem alguém aí que joga ou não, talvez. Olha lá, tá, muitas mãos levantam aí, ó, pelo menos já contei. Não tem muita gente aqui, mas já contei 10. Eu passo muita raiva com aquele jogo e eu queria conhecer alguém que trabalha lá na área de teste para tentar entender um pouquinho, passar menos raiva. Mas tudo bem, vamos para frente. Pessoal, o tema que a gente está trazendo hoje aqui é o seguinte. Primeiro, eu gostaria também de agradecer, né, a Renata, de agradecer ao evento, pela oportunidade que tem me dado de estar aqui com vocês hoje, né? Para mim tem sido tudo bem legal, a organização. Parabéns também, porque nós temos visto aqui acessibilidade na prática, né? Então, vocês estão de parabéns. Não são todos os eventos que, às vezes, pensam nesse tipo de detalhe, mas vocês pensaram e tem sido tudo muito, muito bacana. O tema que eu trago hoje, né, em eventos de teste, é muito comum a gente ouvir hoje em dia, né, muita coisa voltada para automatização de testes, muita coisa voltada, muitas vezes, para performance, muita coisa voltada para temas de DevOps, que é um tema do momento também,
Não se fala de agilidade hoje se não se falar de DevOps, de integração contínua, uma série de coisas. Porém, não é só isso. Nós temos o tema que eu trago hoje de acessibilidade, é muito voltado para acessibilidade digital, efetivamente, para pessoas com deficiências visuais, com deficiência visual ou baixa visão, porque não necessariamente só a pessoa que é portadora de deficiência visual, que é cega, mas também pessoas que às vezes já têm uma idade avançada, pessoas que têm algum tipo de problema na visão, ou baixa visão. E a nossa discussão hoje, para uma das áreas que nós temos garantido na Everest, no nosso núcleo de qualidade, também é o case de testes de acessibilidade. Tá bom? E por ser algo, a gente tem visto, como eu passo por muitos clientes em São Paulo, clientes relativamente grandes, como bancos, então Itaú, Santander, Bradesco, clientes da área de indústria, Grupo Pão de Açúcar, Natura, a gente tem atuado em grandes clientes. E a gente vê que este ponto ainda não é dado a devida atenção como poderia. Porque, além de, efetivamente, você estar fazendo algo bacana, você está realmente pensando em um grupo de pessoas, vocês vão ver aí a questão dos números, mas você também é uma frente de trabalho, uma frente de negócio que algumas empresas não têm se atentado um pouco para isso. E também, como foi citado na palestra anterior, da diferença de você ter profissionais, por exemplo, específicos na atuação com infra ou na atuação com IoT, você também tem características para profissionais que atuam, que cuidam de acessibilidade, e a gente fala um pouquinho disso também ao longo do caminho. Então, eu começo dizendo, a gente começa falando que a acessibilidade não é construir soluções complexas para poucos, mas efetivamente garantir que qualquer pessoa, independente das suas limitações, consigam utilizar, consumir produtos e serviços. Tá? Acessibilidade se concentra em permitir o acesso digital a pessoas com algum tipo de deficiência, e às vezes a gente fala também de acessibilidade só daquela pessoa que já nasceu com algum tipo de deficiência. Mas tem muitos casos de pessoas que passam a ter por um momento. Sofreu um acidente e ela já tinha alguns movimentos que hoje não tem. Por um período, ela está precisando de acessibilidade. Esta semana, por coincidência, eu tomando café em casa pela manhã, assistindo alguns, isso foi mais de um dia, jornal pela manhã, e estavam falando de acessibilidade, de mobilidade, inclusive uma empresa bem reconhecida já no mundo de aplicativo de transportes, foi bastante cobrada com algumas questões de acessibilidade. Recentemente também, um dos bancos que a gente atende teve problemas com o Bacen por questões de acessibilidade. Então, é um ponto que a gente tem dado bastante atenção e tentado ao máximo colocar os nossos clientes na mesma página para que eles também tenham e dediquem um pouco de tempo ou de esforço, até financeiro, para cuidar disso também. Então, aqui são alguns números de 2010, mas essa é a última pesquisa que foi feita no Brasil relacionada a isso, que temos aí 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, e ali tem uns números dessa divisão, porque você tem uma parte que são pessoas realmente cegas, e você tem uma parte de pessoas que têm baixa visão, que tem algum tipo de problema com visão. Mas aqui nós temos números bastante expressivos, se nós formos falar em questões de clientes em potencial. Você tem números muito expressivos de uma parcela, muitas vezes da população, que o seu aplicativo ou a sua aplicação não está dando possibilidades ou ferramentas para que essas pessoas possam utilizar também. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo aí, horário do almoço? Sono não veio ainda? Então tá bom, segura mais 15, 20 minutos aí depois. Não, brincadeira, pessoal. Olha só, nós precisamos dar atenção a isso. Então, esse é um ponto. Então, a nossa área de testes hoje, de qualidade de software, eu até comentei com a Renata, hoje nós temos em torno de mais de 300 pessoas trabalhando na nossa companhia. Nós não somos uma empresa só de testes, mas de tecnologia outsourcing como um todo. Mas nós temos uma parte do time que é especializado nisso, inclusive portadores, inclusive deficientes visuais, inclusive pessoas cegas sem nenhuma visão. E além de você realmente abrir essa porta para a inclusão dessas pessoas, nós vimos ali o testemunho da nossa amiga dizendo da dificuldade que ela está tendo nesse sentido.
e a gente tem investido muito nisso lá também. Então, nós temos em torno de 20 pessoas, mais ou menos, hoje, né, que estão com a gente, trabalhando, né, com esse tema, né? Então, é um número bastante expressivo atualmente. Então, em resumo, como eu falei, garantir acessibilidade, né? Quem já fez CTFL aqui, quem já estudou o BSTQB, houve momentos em que as perguntas elas envolviam uma certa ISO, né? 9126, que fala de garantias, né? E características de qualidade. Lá na ISO 9126, antiga 9126, ela fala, por exemplo, de usabilidade. Então, a acessibilidade também está bastante envolvida nisso, né, em testes de usabilidade. Hoje, vocês vão ver ao longo da palestra, que é uma palestra bem rápida, eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente tem utilizado, algumas ferramentas que estão no nosso portfólio hoje de teste, do nosso processo, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como a gente tem trabalhado. Então, testes de acessibilidade, como qualquer tipo de teste, é mais um teste que deveria entrar, né, no pool de cobertura de qualquer aplicação hoje, principalmente falando de web e mobile, né? O porquê, pessoal, garantir acessibilidade é importante, principalmente falando das empresas, né? Primeiro, como eu comentei, nós temos ali, né, um público em potencial que poderia comprar produtos, poderia utilizar o seu serviço e talvez, né, é simples assim, eu vou acessar um site de um banco, tá bom? E este banco, para mim, né, sou cego, não é acessível. O outro banco, sim, eu estou migrando do meu banco para lá, simples assim, né? Não tem meio termo. Eu preciso utilizar produtos e serviços e vou usar aquela empresa que pensa nisso também. Cumprir legislação de acessibilidade. Então, hoje ainda, a parte de multas voltadas para isso, elas não estão tão expressivas, assim, rápidas de aplicar, mas já está caminhando inúmeras leis voltadas para isso que vão efetivamente punir empresas que tenham qualquer tipo de reclamação voltadas para isso, porque a garantia é que todo site ou aplicativo esteja acessível para todos. Como eu citei, isso aconteceu agora no início do ano, um grande banco teve uma reclamação pesada no Bacen, e voltado para acessibilidade, e eles foram, né, cobrados de um plano de ação muito rápido. E o que aconteceu? Né? Basicamente, aquele assunto que não era falado passou a falar bastante, né? Passou a chamar as consultorias, falar de acessibilidade, meetups de acessibilidade e tudo mais. Mas é o que a gente já vem alertando há bastante tempo, e evitar potenciais processos judiciais. Já temos vários cases de uma outra palestra que a gente aplica também, que fala a respeito de iniciar acessível, né? Que já tem, inclusive fora do país, muitos cases, lá é um pouco mais forte isso, realmente até de multas aplicadas a empresas por não garantir acessibilidade. Tá? Quando a gente fala de comprar produtos e serviços, pessoal, né, isso cada vez para nós mais simples ainda, falar da utilização de um aplicativo, falar da utilização da internet para comprar produtos e serviços, porque o que eu costumo dizer, falando em qualidade de software, né, é que nós somos bons consumidores, certo ou não? Porque nós ganhamos muito bem, correto ou não? 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 Aí atrás não? Aqui na frente falou que sim, né? Nós ganhamos bem, mas vamos dizer assim, nós compramos, nós utilizamos serviços. A grande questão é que para nós, utilizarmos um aplicativo e digitarmos uma senha num campo específico, é mais fácil, né? Mas como um deficiente visual garante que está digitando, por exemplo, uma senha em um campo que ele não está enxergando, mas ele precisa de alguma indicação para que ele possa digitar a sua senha, né? Ou ele precisa chegar ao ponto de chamar alguém e falar assim, puxa, tenha certeza que eu estou digitando aqui no lugar certo, a minha senha é essa. É constrangedor, né? Então, este é um ponto, né, que é interessante a gente falar no âmbito de qualidade de software, principalmente nos nossos dias que nós estamos controlando tudo praticamente através de aplicativos. O que nós usamos, pessoal, como padrão para validação das principais práticas de acessibilidade hoje? Então, existe um consórcio internacional, né, que padronizou isso há alguns anos, né, que é o W3C, e tem um padrão, né, conhecido como WCAG, que é um dos padrões mais utilizados hoje para o âmbito de acessibilidade. Lá ele possui,
né, 3 níveis de avaliação, né, o A, o Double A e o Triple A, mas hoje é muito comum nós garantirmos nas aplicações atuais até o nível 2, né, até o nível AA. Basicamente, quando você tem uma aplicação que ela está bem avaliada por este nível, dentro do modelo do WCAG, basicamente qualquer pessoa já consegue minimamente trafegar na aplicação, executar uma transação, consegue se localizar bem. A grande questão do detalhe que a gente vem puxando um pouco, né, acho que as cores ali não ficaram muito legais ali dentro, mas basicamente é um quadrante que ele fala dentro dos 78 critérios de sucesso hoje do WCAG, quais estão sendo cobertos por cada uma dessas características para o software, né? Então, tanto a parte de percepção, da operacionalização, da compreensão e da robustez em efetivamente você usar aplicativos ou sistemas hoje para validação auditiva, né, muitas vezes das funcionalidades. Então, o WCAG é um modelo. Aí você fala, puxa, eu quero começar a pensar nisso lá na empresa que eu trabalho. Então, assim, pesquisa um pouco a respeito dessa norma, entende um pouco ela, e vocês vão ver que tem já muitos sistemas, muitas ferramentas que você pode utilizar para validação. Então, basicamente, vocês vão ver nos slides à frente que nós temos dois caminhos no nosso processo de teste interno falando de acessibilidade, que é na utilização das ferramentas e na avaliação do que elas retornam, porque todos aqui já devem ter visto em algum momento ferramentas de validação de código, por exemplo, né? De você passar e jogar lá um código para ser avaliado, por exemplo, sei lá, pelo Sonar. O Sonar ou ferramentas de validação estática de código, eles vão te dar uma lista de um monte de problema, né? Você está lá, sua aplicação está em produção, está funcionando bem, você usa alguma ferramenta de validação de código, ela te traz uma lista de problemas. Você fala assim, alguma coisa está errada, né? Mas, na verdade, ele te passa uma série de características que você precisa avaliar, ver o que faz sentido, para poder abrir um tipo de problema, para o desenvolvimento e tudo mais. As ferramentas de acessibilidade são da mesma forma. Você usa, você aplica, ela te dá um resultado. E o interessante aí no diferencial é que quem conhece o modelo do WCAG vai conseguir entender, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Tá? Então, existem ferramentas que nos ajudam a trabalhar com isso, né? Isso aqui é um exemplo de um indicador que o Access Monitor, por exemplo, ele nos traz, que é uma das ferramentas que eu vou citar um pouco mais à frente, né? E você vê aqui que ele faz uma avaliação nos 3 níveis do WCAG. Então, é uma ferramenta que já foi desenvolvida, né, muito voltada para esse tipo de padrão. E avaliando uma série de funcionalidades, né, como contraste, muitas vezes, links para contorno dos blocos de informação, marcação do idioma, texto alternativo e uma série de coisas que, na utilização de uma pessoa cega em relação à utilização da aplicação, faz toda a diferença para ele conseguir entender onde ele está. Tá? Pessoal, como é que nós temos trabalhado hoje? Qual que é a nossa metodologia de trabalho? Tá? É a única? Não, mas é uma forma hoje que tem dado muito certo e um dos clientes da área bancária hoje, que é um dos clientes que, a meu ver, tem mais investido nesse ponto. Todos os clientes investem? Sim. Mas, como eu falei, todo esse time que nós temos hoje estão atuando para um cliente apenas, né? E os demais clientes que nós temos, fazemos serviços mais consultivos, né? O modelo automatizado que nós chamamos aqui, nós estamos no desafio de tentar automatizar, como a gente faz automação para web ou para mobile, também uma série de características voltadas para a acessibilidade. Então, esse é um desafio que a gente tem hoje ainda. A questão da acessibilidade frente ao nosso processo é que essas ferramentas que utilizam padrão do WCAG, né, elas nos dão alguns resultados de forma automatizada, tá bom? E essas validações, elas são feitas por pessoas que conhecem a norma e conseguem dar algum tipo de visualização ou resultado em relação a isso. E o que é legal também, frente a esse processo, quando a gente vai para o teste manual, é que ele não é feito só pelo deficiente visual. Ele é feito em pares. Então, nós temos um cara funcional, o automatizador, e temos o cara com deficiência visual. E este par faz validações que, obviamente, o deficiente visual ele não consegue
fazer, muitas vezes voltada a contraste, muitas vezes voltadas a layout. Então, essa dupla atua diretamente nisso. Então, frente aos projetos, aí eu até depois seria interessante, né, no compartilhamento, né, vocês me falarem se vocês têm trabalhado com isso, se tem algum formato diferente, mas hoje nós estamos atuando dessa forma e tem dado bastante certo. Então, o automatizado ali não é a automação convencional que a gente conhece, a ferramenta gera algumas informações de forma automatizada, a gente avalia, e também temos as validações funcionais. E, pessoal, não muda em nada um conceito de teste de software, tá bom? Qual que é o comum? Independente do seu modelo Agile ou não. Você entender os requisitos, você entender os casos de teste que serão realizados, você mapear isso. Qualquer tipo de teste, hoje você precisa minimamente mapear o seu escopo, entender os requisitos e tudo mais. Aqui é da mesma forma. Porque uma das dúvidas que o pessoal levanta muito é a seguinte, né? Muda o tipo de avaliação, o tipo de estimativa, muda em quem vai executar, mas no conceito isso não tem que mudar muito, tá bom? A gente está falando basicamente de funcionalidade. Para quem faz teste de performance, por exemplo, um dos grandes desafios quando você chega no cliente e fala assim, quero fazer teste de performance, é perguntar quais são os requisitos de performance que você quer avaliar, né? Aí o cara, não, você que me diz. Não, você precisa me falar qual a taxa de transação, com quantos usuários você quer trafegar, né? Então, aqui a gente também tem esse desafio em avaliar os requisitos que serão testados ao longo do caminho. Como eu citei, né, nós temos 2 grupos de ferramentas que a gente utiliza, né, para a parte de inspeção de código acessível, que estão utilizando hoje o WCAG como modelo. Então, a gente cita essas ferramentas que nós utilizamos hoje. E para a parte de suporte, né, as pessoas cegas, a gente tem o NVDA e o JAWS também, que são muito utilizados. Tá bom? Essas 2 ferramentas são padrões hoje para a nossa utilização frente à nossa entrega. Este ponto aqui que eu coloquei é mais para conhecimento também, porque nós hoje já temos nos nossos celulares, nos nossos smartphones, uma série de funcionalidades voltadas para isso e que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Inclusive, você pode utilizar isso também no seu dia a dia de testes de software voltado para acessibilidade. Ali tem uma frase interessante da grande Apple, né, que ela define assim, que o dispositivo mais pessoal do mundo foi criado para todos. Então, a Apple é uma grande empresa que tem puxado isso ao longo do caminho, há muito tempo já, né? E ela diz assim, que com ele um cego pode tirar selfies em grupo, um surdo pode ligar para a mãe em outro país, e um tetraplégico pode enviar mensagens de texto para os amigos. Ou seja, essa ferramenta que a gente tem na mão consegue fazer tudo isso, independente das características da pessoa. Então, o próprio Android e o iOS já tem ferramentas, né, no iOS o VoiceOver e no Android o TalkBack, que são ferramentas que facilitam muito, né, principalmente a parte de áudio, né, que você tem com o suporte dessas ferramentas para a avaliação da tela, de uma página web, de um aplicativo. E essas ferramentas, né, se vocês entrarem no detalhe, vocês vão ver que elas têm muitas funcionalidades hoje já prontas. Isso é bem legal. Rapidamente, tenho mais 5 minutos, os 2 minutos já estão chegando ali na mão da Renata, mas até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem? Levantem a mão, pelo menos, para dizer que está vivo. Está vivo? Tá bom. A maior parte está vivo, tem alguns ali que acabaram de acordar, mas tudo bem. Pessoal, então, assim, só falando de acessibilidade, tá? Só falando de acessibilidade, a gente já tem em torno de 40 mil horas de projeto em acessibilidade, tá bom? Para quem é gerente de projeto, para quem atua, né, nessa área gerencial, aí você multiplica 40 mil horas de projeto por um rate médio aí de custo de hora de um profissional, e você vai ver, né, efetivamente, em 3 anos, quanto isso também tem sido rentável no sentido de projeto, porque é algo que as empresas precisam investir. Essa é a grande questão, tá bom? Então, aqui a gente tem em torno de 3 anos voltados para isso, 20 profissionais só para o tema de acessibilidade, tá bom? E diversos projetos realizados. E é um ponto também, tá? Não, isso aqui a gente fala em público, mas é regra, muitas vezes, empresarial, dicas empresariais, mas, por exemplo, acessibilidade é uma porta que, às vezes, você não tem um determinado cliente e você pode fazer independente se ele
te pediu ou não, tá bom? Um dos cases que eu vou apresentar rapidamente aqui no final, se der tempo, 2 minutos, é de um banco onde a gente pegou algumas funcionalidades para fazer teste de acessibilidade em produção. O banco está, o site está disponível, e nós fizemos alguns testes de acessibilidade. E a gente encontrou uma série de coisas legais, né? E aí a gente chega num cliente que não pediu, que não solicitou, e a gente mostra um baita de um resultado, né, em produção, né, e consegue, às vezes, abrir uma porta que não existia. Então, isso tem sido bastante interessante. Aqui eu trouxe um exemplo, só para falar. Pessoal, deixa eu tentar rodar aqui. Não. Da utilização do VoiceOver, tá bom? E de um padrão de tela que está com alguns bugs, né, espero que vocês percebam, e de um padrão de tela que está desenhado de maneira correta. Áudio não funcionando. Não sei. Tem mais 2 slides, pessoal, para encerrar. Tá? Aqui, então, é um exemplo padrão de uma telinha desenhada de forma errada, né, que alguém que estivesse tentando navegar por lá não ia entender praticamente nada, e de uma tela com layout legal. Tá? Nós temos falado muito hoje, né, não sei se tem pessoas aqui que trabalham com X, com a parte realmente de layout de tela, de aplicativos e tudo mais. Então, algo que a gente tem orientado muito os nossos clientes é você já iniciar acessível, é você já pensar em características acessíveis desde o início. Então, a gente tem uma outra palestra bem interessante que une as duas coisas, né? Tanto a parte de UX quanto a parte de acessibilidade. Quem sabe para o ano que vem a gente dispara essa palestra para tentar estar aqui novamente. Mas é um tema que tem sido bastante relevante atualmente. Se não der, tudo bem. Não está rolando? Pan. Bom, vamos seguir aqui. Depois eu posso compartilhar com quem quiser o exemplo que eu tenho ali. Tá? Basicamente, o exemplo passava por um layout de tela que indicava botões na tela que não faziam sentido algum para quem está ouvindo ou para quem está utilizando algum aplicativo de suporte, e a outra tela com um desenho muito mais assertivo. Tá? Para finalizar aqui, pessoal, desculpa a correria, este é um exemplo, para finalizar, de um site de um banco, obviamente não vou citar aqui, nem falar as cores dele, para que vocês não saibam qual que é, né? Mas a gente pegou algumas funcionalidades e falamos, olha, vamos fazer um teste de acessibilidade em algumas funcionalidades não logadas no banco, e nós tivemos esse resultado aqui em pouquíssimo tempo. Tá? Esse resultado aqui, né, para cada um dos níveis do WCAG, né, nós, em 2, 3 dias de atuação, a gente levantou 42 apontamentos. Óbvio que nem todos os apontamentos eram críticos e tudo mais, mas eram apontamentos relevantes, como, por exemplo, a utilização do Google Chrome para algumas ferramentas de leitura que não foi possível utilizar o site do banco. Né? Quando a gente habilitou um zoom de 200% na tela, a tela quebrou, ou seja, pessoas que tinham algum tipo de problema visual, que precisa de um layout maior, não conseguiria utilizar, e uma série de outros apontamentos. Tá bom? Então, a ideia realmente é dar uma pincelada no tema com vocês, falar um pouquinho do que a gente tem feito, mostrar um pouquinho das ferramentas. Óbvio que dá para ser um tema até maior, né, com alguns exemplos e tudo mais, mas efetivamente eu estou bastante agradecido aí pela oportunidade de estar com vocês, e estou aí até o final do evento para a gente poder falar, caso tenham alguma dúvida ou queiram saber mais alguma coisa. Tá bom? Beleza? Obrigado, pessoal. Pessoal, a gente está com o tempo corrido, a gente tem uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Vocês atrasaram na volta do almoço, viu? Só para falar. Boa tarde, parabéns pela palestra. Só uma dúvida, em questão da ferramenta que você comentou, que fazem uma espécie de scanner para tentar identificar essas falhas e pontos de melhoria, tem algum exemplo que você pode dar? O Access Monitor. Como chama? Access Monitor. Ah, beleza. É uma das ferramentas. Ela tem várias também, o próprio Google Chrome ele tem algumas extensões, que é o Access.
E essas ferramentas, o que é legal delas é que elas já estão atreladas ao WCAG. E aí é interessante que ele te dá um retorno muito baseado já nos padrões. Isso é Beleza. bastante interessante. Beleza, obrigado. Valeu.